Ricardo, muito obrigada por teres aceitado este convite para uma conversa solta e fresca, como costumam ser as nossas conversas. De qualquer maneira, Ricardo Viveiros, uma longa carreira, não te estou a chamar velho, mas uma longa carreira que passou pelo mundo corporate em 2 continentes, pelo empreendedorismo, por criação de diversas empresas de setores de atividade completamente diferentes. Eu ia começar por desafiar a contares um bocadinho a tua história, de uma maneira resumida, mas quem é o Ricardo Viveiros e o que é que fez até agora? De uma forma simples, eu sou engenheiro de formação, tenho 57 anos, já nasci no longínquo ano de 1964 e sou engenheiro eletrotécnico de formação. Trabalhei primeiro na indústria durante quase 10 anos, vivi e trabalhei nos Estados Unidos ao longo de 13 anos para a indústria automóvel. Tenho um MBA pela Universidade Nova e divido a minha carreira em 3 grandes partes. A primeira a trabalhar na área das tecnologias de informação, fundamentalmente para a indústria. Uma segunda a trabalhar no marketing na área dos serviços e uma terceira como empreendedor desde o ano de 2009. Eu não queria tão pormenorizado, porque não era preciso dizer a idade, porque eu não gosto já de fazer esse tipo de contas, mas sim, de qualquer maneira há aqui muito multifacetado, a indústria, marketing, empreendedor, e no meio disto tudo o que é que tu queres? O que é que tu andas à procura com este tipo de carreira? O que é mais importante na tua vida? Eu já sabia que tu ias achar graça à minha pergunta. Isso é uma pergunta relativamente complexa, não é? Eu fui ajustando a minha vida um bocadinho como aos velejadores, ao modo como o vento me aparecia e ao modo como o destino, como eu pretendia um determinado destino. Eu hoje em dia o que ambiciono de alguma forma é ter um patamar de bem-estar e de autossatisfação comigo próprio e ganhar de forma a poder viver. Portanto, é um conjunto de ambições que eu penso que é aquilo que as pessoas de alguma forma gostariam de ter, que é ambicionar uma self-satisfaction pelo facto de existirem e exercerem uma atividade profissional, não é? Portanto, essa pergunta deve ter complicado logo a entrevista, não é? Não, eu achei imensa graça porque assim, o que é que tu foste à procura quando achaste o mundo corporate, em que tiveste sucesso, em que inclusive tiveste experiências fantásticas noutros continentes, o que é que tu vieste à procura como empresário? Trabalhar menos e ter uma maior fruição da vida, arranjar algum equilíbrio? Qual foi o bichinho, qual foi a visão, o que é que te levou a criar a tua primeira empresa? Essa é uma pergunta clássica e é uma pergunta que eu vejo muitas vezes mal respondida em todos os sítios que eu leio, não é? Se me permites, por isso é que eu te estou a perguntar, porque hoje eu quero a ver bem respondida por ti. Mas essa é uma pergunta clássica e eu já vi essa pergunta em muitos fóruns e já vi muitos fóruns de empreendedorismo baterem-me à porta e perguntarem porque é que eu sou empreendedor. Posso-te dizer que do meu lado e da experiência com muitos empreendedores com quem eu convivo, nós pertencemos a uma geração de empreendedores não totalmente por vocação, mas por necessidade. Esta coisa de se achar que se é empreendedor por vocação, ela não corresponde tanto à verdade como, digamos, na análise teórica as pessoas podem pensar, não é? Portanto, eu faço parte de uma geração de empreendedores que são empreendedores à força. Portanto, não sou um empreendedor de vocação, tive uma carreira corporate bastante lata. Numa determinada fase da minha vida tive que parar essa carreira corporate, fiz uma reflexão para mim próprio e em face das oportunidades que o mercado me deu, entrei num determinado modo do género: se não me dá um brinquedo para eu brincar, isto é, um trabalho para eu fazer, então eu vou criar o meu próprio e não vou ficar à espera de ninguém. Mas eu conheço muita gente como eu, essa coisa de ser empreendedor por vocação tem muito que se lhe diga e há uma camada social de empreendedores de carreiras corporate que são empreendedores por necessidade e são empreendedores à força, não são empreendedores por vocação. Embora eu confesse que fui muitas vezes abordado ao longo da minha vida por muitas pessoas a desenvolverem teses de mestrado e doutoramento, o que é que leva alguém a ser empreendedor?
A minha pergunta é muito simples, a minha resposta é muito simples, eu sou um empreendedor à força. Porque desististe do mundo corporate ou porque não havia o lugar que querias no mundo corporate? Não, porque o mundo corporate em Portugal, e repara que eu tenho uma experiência muito grande de economias muito mais desenvolvidas que Portugal, ele é relativamente reduzido. O mundo corporate é uma ficção em Portugal porque não há grandes investidores e grandes empregadores no mundo corporate. Estamos perante uma ficção onde, excetuando meia dúzia de empresas, digamos, de renome na praça, ele não existe. Essas oportunidades não existem. Nós cabemos todos juntinhos num bairro ali em Londres. Portanto, pensar que o mundo corporate é uma coisa que está disponível para todos em Portugal, não está. E, na verdade, se formos agora pensar em opções, eu fiz uma opção há uns anos atrás, quando regressei dos Estados Unidos, que seria divertido viver em Portugal. Eu trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em França, em Espanha, e de todos os sítios onde eu vivi e trabalhei, Portugal é um sítio muito divertido para viver, mais divertido que todos esses países que eu acabei de mencionar. É verdade que, do ponto de vista profissional, economias onde eu trabalhei, como nos Estados Unidos, não há limite, o céu é o limite. Aquela expressão de sky is the limit é mesmo verdade e é um sítio para trabalhar extremamente interessante, porque a pessoa, enquanto tiver valor, não tem limite à sua própria ascensão do ponto de vista de carreira. No entanto, tudo o resto é uma contrapartida um bocado difícil e eu entendi que queria viver em Portugal. Pronto, e aí talvez possa haver a primeira grande opção que eu faço na minha vida, que me traz a Portugal e onde eu desenvolvo ainda uma carreira corporate que a esgoto num determinado momento. Depois, noutros momentos, sou vítima de alguns choques económicos que aconteceram no mundo, como a crise do subprime, como os problemas com as chamadas .com à volta do ano 2000 que criam, na verdade, problemas de sustentabilidade a algumas destas empresas corporate que se desenvolviam em Portugal. Eu trabalhei numa empresa onde na mesma cidade trabalhavam 75 mil pessoas para a mesma empresa. Sim, realidades diferentes, mas se eu te perguntar como empresário, e eu que te conheço há muitos anos e que acompanhei os últimos, sei lá, 10, 12 anos com maior proximidade, os teus projetos empresariais são projetos que tu vais moldar à volta de valores muito próprios, valores que são só teus, como eu digo, em que liberdade, fruição, sanidade mental são basilares, ou estou a exagerar? Isso é uma extrapolação interessante de alguém que me conhece com alguma proximidade. Eu posso resumidamente tocar em alguns pontos nos empregos que eu tive. Eu, quando acabei a universidade, juntei-me a um projeto empresarial que era liderado pela Ford Motor Company, onde a empresa onde eu estava trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, produzia 26 mil produtos diferentes por dia, todos eles únicos e com um número de série diferente. E eu entrei num mundo de trabalho que eu diria que é da alta competição, onde a disponibilidade, a entrega, a devoção está perto dos limites dos atletas de alta competição. E, deixa-me só terminar, e eu comecei a pensar que devia haver um mundo mais tranquilo para viver, porque eu vivi num mundo onde nós tínhamos 20 e poucos anos e não era pouco usual ver alguém cair para o lado com 25 anos de exaustão no meio da casa de banho, porque já não aguentava mais, estava a trabalhar há 3 dias seguidos. E eu comecei a pensar que deveria haver um mundo mais simpático para viver no outro extremo da cadeia de valor. Então pensei, ok, eu vou sair da produção e vou à procura do cliente final, onde efetivamente haverá mais excedente do ponto de vista de margem e de remuneração pelo trabalho, onde eu possa querer estar, não é? E eu vou trabalhar, e eu vou fazer o meu MBA na Universidade Nova e vou trabalhar como diretor de marketing pela primeira vez numa empresa portuguesa, 11 ou 12 anos depois de eu fazer a minha formação básica, e confesso que foi um certo choque, que eu nunca tinha trabalhado numa empresa portuguesa, não é?
E pronto, há na verdade uma opção entre a primeira parte da minha carreira e a segunda parte, que é uma opção de fazer uma translação ao longo da cadeia de valor da produção pura e dura, que eu diria que é as tropas especiais do emprego, que era aquilo que nós éramos. Trabalhar 8, 16, 24 ou 48 horas seguidas não era uma coisa usual para nós. Eu posso dizer que quando trabalhei numa empresa portuguesa a primeira vez, foi perceber que as pessoas iam para casa e os problemas ainda não estavam resolvidos, porque nós não íamos para casa se o problema não tivesse resolvido, e nós não íamos de férias se houvesse um problema que estivesse nas nossas mãos. E fiquei muito surpreendido de ver que as pessoas iam dormir para casa e alguém havia de resolver o problema no dia a seguir, ou se o problema não ficasse resolvido, não haveria problema. Eu trabalhava para a divisão de componentes da Ford e nós fazíamos componentes já na altura com alguma sofisticação para o setor automóvel. E trabalhávamos numa lógica just in time para a fábrica da Auto Europa que fica ali em Palmela. Se nós tivéssemos um problema na linha de produção e nós entregávamos, por exemplo, o carro quando entrava na pintura, nós recebíamos uma informação eletrónica que este modelo com estas características entravam na pintura e tínhamos 2 horas para entregar os componentes que iam ser encaixados nesse carro. Se nós falhássemos por alguma razão, por problema de materiais, por problema na linha de produção, iam começar a ficar amontoados na linha de produção carrinhos lindos que deviam ser expedidos para a Europa, mas que tinham buracos nos instrumentos, não tinham airbag, não tinham módulo de ignição eletrónica e tudo. E o que significava que no dia a seguir às 9 da manhã estaria alguém a telefonar de Detroit, nos Estados Unidos, a dizer todo o tipo de impropérios com um tom elevadíssimo ao diretor-geral da fábrica. Portanto, eu aprendi que quando há um problema não se vai para casa. E isso aconteceu aqui. Estás a tocar num ponto interessante. Como é que tu te sentias a trabalhar nesse ritmo? Porque hoje em dia fala-se muito em a maneira como se lideram pessoas, como as pessoas são geridas por toda uma sistematização, mas depois têm que ser lideradas. Como é que tu te sentias a trabalhar assim, como uma peça da engrenagem e como uma pessoa? Aqui é obrigatório fazer-te esta pergunta. Eu diria que trabalhei numa empresa cujo departamento de recursos humanos era um verdadeiro departamento de recursos humanos. O trabalho era duro, era intenso, nós tínhamos 20 e poucos anos na flor da vida e da energia, quanto mais nos dessem, mais nós queríamos assimilar, não é? Portanto, não há nos primeiros anos nenhum tipo de desgaste, digamos, a mais sobre isso, mas sentíamos verdadeiramente uma peça da engrenagem, verdadeiramente uma peça da solução final, ou alguém que contribuía para a solução final, e na empresa que para mim, de tudo o que eu experimentei ao longo da minha vida, tinha a política de recursos humanos mais avançada e mais retribuidora na ótica de retribuir que eu alguma vez encontrei na vida. Basta dizer que eu fiz parte de uma lista de colaboradores. A Ford escolhia entre os colaboradores das suas fábricas alguém que eles achavam que tinha potencial para continuar uma carreira corporativa ao mais alto nível, e esse alguém era agarrado com a sua família, levado para os Estados Unidos, para Detroit, para continuar uma indoutrinação corporativa, e estava lá ao longo de 3 anos, como eu tive, com as despesas todas pagas, a ganhar como se fosse deles e a crescer numa carreira com eles. Portanto, eu não conheci ninguém até hoje que tivesse uma política de recursos humanos tão avançada como aquela que eu vivi há quase 30 anos. Mas, apesar disso, tu saíste dessa carreira, passaste para outra fase da tua vida e como empresário, e como tu sabes eu trabalho com empresários essencialmente no sentido de os fazer crescer, de acelerar os negócios, de preparar as empresas para a sucessão, seja ela qual for, seja uma sucessão através da família ou fora da família ou a venda ou o que seja. O que é que tu foste à procura como empresário? O que é que tu querias? Querias sanidade mental? Querias ter outro tipo de disponibilidade? Querias ter mais dinheiro? Querias ter o teu próprio tempo? O que é que, apesar de seres um empresário à força, tu confessas que foste um empresário à força? Nunca trabalhei na vida por dinheiro.
Eu acho que o dinheiro é uma consequência natural do esforço que eu coloco no meu dia-a-dia. O dinheiro nunca foi aquilo que me moveu para nada, mesmo nas minhas carreiras corporativas, a trabalhar para multinacionais, mesmo na minha carreira intermédia, quando chamo intermédia porque aquela ficou no meio enquanto diretor de marketing, nem como empresário, o dinheiro nunca moveu. Moveu-me sempre uma determinada paixão de fazer algo diferente. E eu volto a dizer, eu sou um empresário à força. Eu não sou um empresário, eu sou um empresário que perdeu um emprego, não numa multinacional, mas que perdeu um emprego numa empresa com alguma dimensão e teve que procurar um rumo para a sua vida, não é? Pronto. Explicando um bocadinho algumas coisas que eu fiz como empresário, dando aqui uma nota interessante, eu trabalhei na indústria automóvel, talvez o setor mais avançado à época que eu conheci. Aliás, para se ter uma ideia como a indústria automóvel era pioneira, há 30 anos a indústria automóvel já tinha parcerias com a Microsoft para desenvolver sistemas de entretenimento para quem andava nos carros. Nós há 30 anos, quando os computadores ainda não eram absolutamente nada, a internet praticamente não existia, a Ford já tinha uma parceria com a automóvel para desenvolver coisas como a Rear Seat Entertainment. A Ford já achava que a escolha dos automóveis iam depender não de algo que os levasse do ponto A ao ponto B mais rapidamente, mas aquilo que lhes desse mais prazer na condução ao proprietário, ao dono e à sua própria família, não é? Isto tudo era para dizer que, muito bem, trabalhei na indústria automóvel, muito dura, muito à frente do seu tempo. Para terem uma ideia, nós nos Estados Unidos chegávamos a estar horas dentro do Burger King e do McDonald's a perceber como é que eles faziam os hambúrgueres e o que é que tinham pronto e o que é que não tinham pronto. Sistemas. Portanto, era uma empresa que não olhava só para si própria e tinha uma grande preocupação para olhar para os diferentes setores, no sentido de continuar a absorver aquilo que era best in class nos outros diferentes setores. Mas a indústria automóvel, ambiente muito duro. Eu como sou engenheiro eletrotécnico, quando saio da indústria automóvel vou para uma empresa de tecnologias de informação que era cotada na Bolsa no ano 2000 e uma empresa extremamente interessante onde eu aprendi coisas muito interessantes e depois essa empresa sofre o boom das dot-coms à volta de 2002 e eu vou parar ao setor segurador. E volto a entrar no setor de segurador pelas minhas competências enquanto eu era engenheiro eletrotécnico do ramo informática, era aquilo que se estudava quando eu acabei o curso em 1988. E é pela parte das tecnologias de informação que eu entro no setor segurador, numa ótica de criar ambientes colaborativos e de partilha. E faço a minha carreira no setor segurador, depois num determinado momento aquilo é um momento de sair, portanto o emprego de alguma forma para mim acabou e eu que tinha trabalhado no setor segurador, que era um setor um bocadinho incipiente, quando vou para o mundo empresário, abro um negócio na área do setor segurador também, mas procuro algo que seja mais enriquecedor do que o setor segurador, no sentido de levar, digamos, boa disposição e bem-estar aos meus clientes. Portanto, eu faço uma migração sempre à procura de um bem-estar. Eu saio da indústria automóvel. É isso que te diferencia. Eu saio da indústria automóvel porque acho que não tenho nada a apontar, foi talvez das experiências mais incríveis da minha vida. Saio do setor automóvel à procura de um determinado bem-estar, quero movimentar-me ao longo da cadeia de valor da produção para o cliente final e por isso faço o meu MBA e vou para o marketing. E depois, quando sou forçado a escolher o mundo empresarial, dentro das coisas que eu procuro também bem-estar. E procura as pessoas, porque assim, os engenheiros são conhecidos pela sistematização, pelo controle, por tudo aquilo que é, de facto, uma visão do mundo muito, digamos assim, da engrenagem, como eu costumo brincar. E quando tu vais para empresário, tu vais à procura das pessoas e do bem-estar. Uma visão algo hedonista e de fruição da vida. Embora
Embora isso tenha a ver também com a experiência que eu já tinha tido pessoal de viver fora de Portugal e de achar que Portugal era um país fantástico. Para exatamente para o tipo de vida que tu querias. Eu achei sempre que Portugal era fantástico e vou à procura de algo que ligue com Portugal e que transmita bem-estar e que possa dar às pessoas novos gradientes de experiências na vida, de forma a levá-las a maximizar esse bem-estar e essa forma de estar bem na sociedade. Então deixa-me pôr duas questões que neste momento eu acho que se impõem e que são importantes. Em primeiro lugar, o que é que tu dirás ou o que é que poderás dar como referência a um empresário que está já a iniciar a sua carreira agora? De empresário que tenha começado a sua empresa, que esteja numa fase de crescimento, qual é a dica que tu lhe poderás dar em termos de o que é que vai à procura, quais as expectativas e o que é que pode ter e o que é que deve ter, evitando os erros que tu eventualmente e eu e todos nós possamos ter feito como empresários, e por outro lado o que é que mudou face à pandemia, à instabilidade, à incerteza hoje na vida dos empresários e o que é que os está a impactar a nível de envolvência, de trabalho, de saúde, de tudo. Ou seja, o que é que tu podes sugerir e o que é que tu achas que está a acontecer? São 3 perguntas extraordinariamente latas e com... Mas que eu te vou pedir para resumir a resposta. E com uma abrangência muito grande. Como empresário, uma das coisas que é preciso ter e pôr os pés no chão é... as receitas vão ser sempre menores e vão demorar mais tempo a chegar e os custos vão ser sempre muito maiores do que alguma vez projetaram. Portanto, como empresário, seja qual for o negócio, seja qual for o business plan, não se iludam que vão ter sempre muito mais custos do que alguma vez projetaram e vão ter um gradiente de crescimento dos vossos clientes muito menor do que aquilo que sonham e, para além disso, eles vão sempre pagar muito mais tarde do que vocês precisam. Portanto, preparem-se para isso. E não estás a falar no aspecto interessante que, seja quais forem as receitas, o que te vai interessar como empresário é o lucro que tu vais ter. Sim, nem sequer estou preocupado no lucro, porque eu trabalho numa coisa que é um polo tecnológico, porque eu escolhi um sítio para trabalhar que de alguma forma tivesse alguma relação com a minha formação de base, porque achava que me permitiria sempre... Eu tenho um negócio ligado a seguros, uma mediação de seguros, e achei sempre que num momento de aperto eu conseguiria falar uma linguagem especial com aqueles que são os meus vizinhos, porque essa é a minha formação nuclear de base, não é? Portanto, escolhi um determinado porto de abrigo desse género. E em 10 ou 11 anos que eu lá estou, eu diria que 80% das empresas já foram à vida. 1 em cada 10 faliu. Portanto, a primeira dica é, atenção, as receitas são sempre menos e mais lentas. Tenham muito cuidado com o negócio que escolhem, e eu acho que é muito importante ser temerário, e o sucesso do empresário também se mede muito pela sua capacidade cega de acreditar. Mas sejam críticos de vocês próprios, principalmente em áreas de negócio que são inovadoras, e perguntem sempre porque é que não há ninguém nesse setor de atividade. É porque os clientes não pagam? Porque é que não há ninguém? Ser inovador não chega. Ser inovador é muito perigoso. Ser inovador é muito perigoso. As boas ideias só são boas se forem realizáveis, certo? Não, há aqui uma outra nuance, é que ser inovador é perigoso porque ser inovador pressupõe que estou a construir algo para o qual o cliente final ainda não descobriu a necessidade de comprar. Portanto, quando se é muito inovador, muitas vezes estás a trabalhar em algo cuja procura ainda não é real. É uma procura que poderá não haver consciência de mercado para essa procura, portanto, está-se a criar mercado e está-se a criar algo que, por exemplo, nós temos imensas inovações na área, nós temos imensos produtos, imensas histórias de sucesso na área da inovação, mas teve que existir muito músculo financeiro para aguentar aquilo para o mercado se fazer, não é? Eu quando era jovem estudante de engenharia, o maior exemplo que nós falávamos era da Rank Xerox. A Rank Xerox
inventou a fotocopiadora e aquilo teve 10 a 15 anos numa gaveta que ninguém sabia o que é que havia de fazer. Inventou a máquina de fax, perdão, e a máquina de fax teve 10 a 15 anos numa gaveta que ninguém sabia o que é que havia de fazer com aquilo. Portanto, inovar é relativamente perigoso. Portanto, eu acho que um sucesso para um empresário é inovar, mas QB. Então, deixa-me perguntar-te uma coisa. Concordas comigo que nós temos que vender aos nossos clientes aquilo que eles querem e educá-los naquilo que eles vão precisar? Eu acho que é mais fácil ter sucesso se no portfólio dos produtos que eu coloco no mercado ou das iniciativas que eu quero pôr ao mercado existe algo que tem uma procura real. Tentar entrar no mercado num segmento que é totalmente inovador, eu considero que é um risco muito grande. Normalmente os empreendedores acham que toda a gente vai adotar este tipo de produto ou toda a gente vai adotar este tipo de comportamento, mas isto é um disparate sem limite, porque não é fácil e isso normalmente corre mal. Tens que educar naquilo que eles possam querer no futuro. Nós sabemos do marketing que há vários tipos de faixas de consumidores, desde os innovators, aqueles que consomem a tecnologia de uma forma louca, mas o que eu digo, o que eu ouvi e as histórias que eu vi é que totalmente inovador é muito complicado, porque é preciso investir muito na educação do cliente para ele compreender e valorizar um produto que é inovador, porque um produto que é inovador é naturalmente mais caro do que um produto que não é inovador. E nós vivemos até em Portugal num mercado relativamente pequeno, numa economia relativamente frágil, num contexto socioeconómico relativamente pobre. Portanto, isto não é como nos Estados Unidos, em que se tiver uma ideia idiota e 0,1% adotar essa ideia idiota, se fica rico, não é? Nós temos uma barreira da língua, temos uma barreira da cultura. Eu tenho interesses no negócio agroalimentar, viajei pelo Japão, estive várias vezes em Inglaterra, estive em França, e digo-vos que não basta ter um produto de qualidade, não basta ter um produto inovador, é preciso ter um capital de marca consolidado. Eu lembro-me perfeitamente que no centro comercial Mais-in, que eu encontrei em Tóquio, a tipologia do azeite era explicada através do mapa geográfico de Itália, em que o azeite era mais forte se fosse do norte de Itália, era mediano se fosse do centro de Itália, era mais fraco se fosse do sul de Itália, do ponto de vista de paladar. E em igualdade de circunstâncias, o consumidor comprava sempre um azeite italiano em detrimento do meu, que podia ter a mesma qualidade. Portanto, mas, Ricardo, eu já percebi e concordo plenamente contigo, e nós podíamos continuar a conversar o resto da tarde, o resto da noite, sobre tudo aquilo que é a tua experiência. Eu resumiria isto tenham cuidado que vão ter mais custos do que vocês pensam, vão ter muito menos receitas e vai ser muito mais difícil de cobrar do que vocês pensam. Tenham cuidado com o nível de inovação que colocam, pese embora seja importante haver algum nível de inovação. Outro exemplo da minha juventude e do meu background de engenheiro eu vi a HP ao longo dos anos publicitar sempre como uma empresa de vanguarda nas tecnologias de comunicação e de informação, mas onde ganham dinheiro é vender impressoras. Okay? Sei perfeitamente. Portanto, a tua... Cuidado com os níveis de inovação que metem nos negócios. Não é errado entrar num negócio onde já existe concorrência, o que é preciso é entrar e estar disposto a dar mais do que os outros dão do ponto de vista de trabalho. E eu creio que essa é uma ótima maneira de terminar a nossa conversa e de te agradecer. Mas ainda não respondi a tudo. Combinamos a próxima conversa com todo o gosto. O mais importante é ter consciência de onde é que se quer chegar, fazer com fruição, fazer com bem-estar e fazer a pensar na diferenciação que nós queremos para nós, para os nossos clientes. Vamos com certeza continuar a conversar. Muito obrigada por teres aceitado estar aqui hoje e muito sucesso, muito bem-estar, muitas coisas boas no futuro, Ricardo. Obrigada. Obrigado.